Bakhtin se deu ainda no ingresso no curso de mestrado, no decorrer dos estudos, né, que eu fazia enquanto aluna do mestrado, em que eu tive acesso a essa literatura bakhtiniana que me apresentou uma concepção de um sujeito inventivo, criativo, mas constituído, né, por meio da linguagem. A perspectiva bakhtiniana, ela traz a potencialidade da linguagem no processo de constituição da subjetividade, da formação humana. Isso foi o que mais me encantou para optar pelo Bakhtin como um referencial teórico para pensar os problemas com relação ao ensino da leitura, da escrita, ao ensino da língua materna na educação básica, entendendo que os sujeitos das minhas pesquisas, sejam professores, sejam alunos, são sujeitos constitutivos pela linguagem, na linguagem. A própria perspectiva bakhtiniana faz o pesquisador assumir um outro papel. Ele não é apenas um leitor, decodificador dos dados que ele coletou, reuniu. Ele é um sujeito que constitui um corpus de dados, um corpus documental, e esse corpus ele é lido no sentido de ser dialogado com ele, em cotejamento com outras vozes. Então, exige uma postura do pesquisador de estar em constante diálogo com esses documentos. O que é estar em constante diálogo? É assumir a posição de interrogar e de conferir autoria aos discursos que estão materializados naquelas fontes documentais ou no conjunto de dados que foram constituídos a partir do processo de investigação. Isso requer uma atitude extremamente responsiva e ativa do pesquisador diante do corpus que ele constituiu. Ou seja, ele deixa de ser alguém que apenas vai ler os dados ou analisa os dados de uma forma a decodificar, a retomar as informações que estão apresentadas, por exemplo, num documento, como uma legislação, como uma proposta curricular, como um modelo didático. Ele começa a tentar entender quem é o autor daquela proposição, qual é a representatividade daquela proposição no conjunto daquele documento, que vozes estão representando aqueles discursos. Ou seja, você assume enquanto pesquisador uma postura extremamente dialógica diante dos dados que você constituiu. Eu penso que um dos principais impactos é fazer com que o profissional, ou seja o pesquisador, o próprio professor, os técnicos de secretaria, os diferentes sujeitos que são responsáveis pela condução e organização de um processo de ensino-aprendizagem, repensar metodologicamente o ensino da língua portuguesa que parte de uma outra lógica que não é do simples para o complexo, do ensino das unidades menores para a unidade maior, que é o texto, mas de dar centralidade ao texto como um ponto de partida para repensar, inclusive, o trabalho, o estudo e o processo de ensino-aprendizagem das unidades menores da língua. Então, eu acho que esse, para mim, é o principal reviravolta e o impacto. Por quê? Porque quando o professor começa a compreender que o texto, enquanto um enunciado produzido, e ele é produzido em determinada situação de comunicação, e essa situação de comunicação é definidora para as escolhas, por exemplo, de um vocabulário, de uma determinada palavra, de uma determinada conjugação verbal, de um determinado emprego, de um tempo e um modo verbal, porque essa escolha vai interferir no sentido que o produtor de texto
quis produzir, então você começa a trabalhar no âmbito dos processos de ensino-aprendizagem com as intencionalidades dos autores, ou seja, com as condições de produção que levaram a produzir determinados enunciados. Isso é um impacto importantíssimo, por quê? Porque permite repensar os processos de formação de leitores que se dão nas escolas. Hoje, a perspectiva bakhtiniana, ela contribui, por exemplo, nas escolas, para que as escolas se distanciem da formação de um leitor como mero decodificador das ideias de um autor, por exemplo. Ele passa a ser visto, a partir do referencial bakhtiniano, como um leitor, seja criança, jovem, adulto, adolescente, ele é visto como um leitor capaz de analisar as infinidades de possibilidades de produção de sentido, as diferentes intencionalidades. Ele não é alguém que vai ler um texto, por exemplo, apenas para recuperar uma ideia do autor do texto. Ou seja, ele vai passar a assumir uma postura dialógica também diante do texto. Ele vai passar a se colocar como um sujeito em interação, em diálogo com os textos que circulam na sociedade. Então, isso para mim são impactos que representam uma virada no processo formativo que se realiza na escola, principalmente se a gente pensar na formação do leitor e do produtor de textos.